Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Enfim, hoje iremos concluir o segundo livro do Antigo Testamento que nós já estamos estudando, o livro do profeta Amós. E realmente não esperemos que no final ele dê uma mudada. A gente viu o quanto foi duro o profeta Amós fazer o estudo bíblico de Amós e perceber que há uma profecia de correção, um chamado à correção, um chamado a uma vida de santidade. Deus nos quer santos. Né? Deus nos quer santos. Por isso, Amós vem profetizar para que a gente se converta, né? Para que a gente se converta. Eu, particularmente, me recordei bastante do livro do Apocalipse, que nós fizemos há pouco, o último livro do Novo Testamento, das profecias, né? Dos 7 selos, das 7 pragas, dos 7 anjos, 7 trombetas. Desculpa. Então foi um tempo maravilhoso de perceber que as dificuldades aparecem como um chamado à conversão, como um chamado à santidade, né? Então, vamos dar o nosso sim a Deus. Versículo 1, capítulo 9. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós, infunde em nós a tua graça, para que em tudo possamos fazer a tua vontade. Amém. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Última visão. A queda do santuário. Viu o Senhor que estava de pé junto do altar, e ele disse: bate no capitel para que tremam os umbrais, quebrando-os na cabeça deles todos. O que sobrar deles eu os matarei à espada. Nenhum deles poderá fugir, nenhum deles poderá escapar. Se penetrarem no Sheol, lá minha mão os prenderá. No inferno, né? Se subirem aos céus, de lá os farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, lá os procurarei e prenderei. Se ocultarem a meus olhos no fundo do mar, lá ordenarei a serpente para que os morda. Se forem levados ao exílio diante de seus inimigos, lá ordenarei a espada que os mate. Porei sobre eles os meus olhos, para a desgraça e não para o bem. Que Deus nos livre disso, né? Que Deus nos livre disso, meu Pai do céu. Que coisa tenebrosa, né? Terrível. Terrível. Né? É um chamado à conversão. É um chamado à conversão. Difícil de ler, de ouvir e entender e até pensar, mas esse é o Deus amoroso? Gente, é um Deus justo. É um Deus justo. A forma como nós enxergamos Deus, muitas vezes, não é a forma correta de Deus. Nós enxergamos um Deus, muitas vezes, fraco, né? Piedoso, bobo, que tudo desculpa. Sabe, um Deus que acolhe o pecado. Não tem problema, não precisa ser radical, não precisa ser... Não. Deus quer que você seja um cristão, não precisa ser santo. Né? Olha, a gente tem um pouco disso. Sejamos católicos de renovação carismática ou não. E nós quase não temos medo de ficar longe de Deus, do castigo aqui na terra e do castigo eterno. Queridos, nós precisamos nos converter. Né? Essa passagem aqui do profeta é dura, mas é uma passagem bíblica. Difícil de ouvir. Muito difícil. Ele segue: o Senhor e a velha dos exércitos, aquele que toca a terra e ela vacila. E ficam de luto todos os habitantes nela. Toda ela se levanta como um Nilo, e depois desce como o Nilo do Egito. Aquele que constrói nos céus suas altas moradas, e funda na terra a sua abóbada. Aquele que chama as águas mar,
e as derrama sobre a face da terra. Yahvé é o seu nome. Não sois para mim como os coxitas, ó israelitas, oráculo do Senhor. Veja, o que é coxitas? São os núbios, o povo perdido nos confins do mundo, hoje o atual Sudão. O que ele está dizendo? O profeta, né, a boca de Deus está dizendo o seguinte: vocês não são como os coxitas, ó israelitas. Quer dizer o seguinte, Israel não tem, pois, motivo para considerar-se o primeiro dos povos. Sabe aquela arrogância de que, eu sou dizimista, eu sou carismático, eu sou missionário, eu sou... E achar que por causa disso vai ser salvo? Então, Deus está dizendo, olha, vocês para mim são como o último povo também. Sim, eu os escolhi. Vocês são pequenos, frágeis, pecadores. Convertam-se da sua arrogância. E ele continua, não fiz Israel subir da terra do Egito, e também os filisteus de Caftor e os arameus de Kir? O que ele quer dizer com isso? Que os israelitas não devem prevalecer-se, né, da sua eleição. Olha que coisa bonita. A eleição do povo israelita não é um privilégio. Não é um privilégio, mas uma exigência. Deus também cuida dos outros povos. Quando ele diz, eu não fiz vocês subirem do Egito, assim também eu fiz subir os filisteus de Caftor e os arameus de Kir. Eu cuido dos outros, eu sou o Deus dos outros também. Né? Eu sou o Deus dos outros povos também. Então, esta realidade necessária para nós, de uma conversão, de nos livrarmos da arrogância, né, de nos acharmos os melhores. Gente, eu, Emanuel, missionário, um sacerdote, nós não podemos nos tornar arrogantes, acharmos que seremos salvos porque somos missionários eleitos de Deus. A eleição de Deus, antes de ser um privilégio, é uma exigência. Por isso que ele diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Por isso que o próprio Jesus disse, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os milagres que vocês viram, teria se convertido. Por isso eu vos digo, no dia do juízo final, haverá muito mais clemência, piedade, misericórdia para com Sodoma e Gomorra do que para com vocês. Ou seja, haverá muito mais misericórdia para aqueles que não conheceram a Deus do que para nós que conhecemos a Deus e que somos instrumentos de Deus. Meu Deus! Eu repito, aquilo que eu já disse algumas vezes aqui, várias lives que eu já fiz, vários vídeos. Chegou a mim há mais de 10 anos um áudio de um sonho de um padre lá no Rio Grande do Norte, que sonhou com o céu, o purgatório e o inferno. E nesse sonho, me marcou muito, ele falava que no inferno, os piores lugares eram destinados aos sacerdotes e às mães. Está lá. Aquilo me impactou ouvir aquilo, né? Não estou dizendo que isso é verdade, mas me impactou. E eu comecei a entender o porquê. Porque existe uma autoridade da mãe sobre o filho e existe uma missão maravilhosa do pai do padre sobre os fiéis. Então, eu me coloco também como missionário, tem um povo a evangelizar. Se eu sou pecador, se eu peco, se eu sou iníquo, se eu sou... Gente, é muito pior o meu julgamento do que para com aquele que não foi escolhido para essa missão, para ser missionário. Entende? Então, nós somos nadas. Reconhecer isso, nós somos pequenos, somos nadas. A nossa eleição de missionário, de católicos, não, a gente é pequeno, continua sendo pobre, medíocre, pecador. Eis que os olhos do Senhor Yahvé estão sobre o reino pecador. Eu o suprimirei da face da terra. Contudo, não quero suprimir totalmente a casa de Jacó, oráculo de Yahvé, ou seja, haverá um resto de Israel.
Isaías já profetizou e aqui Amós confirma isso. Deus não vai aniquilar todo mundo, mas tirará da face da terra todos os pecadores. Porque eis que eu mesmo ordenarei e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode com a peneira, sem que caia um grão por terra. Pela espada morrerão todos os pecadores do meu povo, aqueles que diziam, a calamidade não avançará, não nos atingirá. Então veja quantos que diante dessas situações que acontecem, não se convertem, vivem no pecado, continuam vivendo a mesma promiscuidade. Vamos lá, vamos trazer agora para a nossa realidade. Depois desse Covid, quantos se converteram? E quantos se converteram no início e voltaram à vida velha? E voltaram a uma vida promíscua e até culparam a Deus. Não é? Então, um chamado à conversão. Bem, contudo, todavia, né? Os justos serão salvos e os pecadores serão condenados. Isto é fato. Com segurança que os pecadores serão castigados e os justos salvos. Amós afirma isso. Mas veja, graças a Deus aqui finaliza com um sopro de esperança para o povo de Israel. Capítulo 11. Naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi. Agora vem um erguimento, né? A restauração. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e reconstruirei como nos dias antigos. Ai, glória a Deus. Para que conquiste o resto de Edom e todas as nações sobre as quais o meu nome for proclamado. Oráculo de Yahvé que realiza as coisas. Então, finalmente, um oráculo bom, uma profecia boa. Depois de castigar, depois de limpar, depois de zerar com tudo, ele vai reerguer as coisas, abençoando aqueles que forem fiéis. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio Jesus diz em Marcos. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que aquele que semeia estará próximo daquele que colhe, aquele que pisa as uvas, daquele que planta. As montanhas destilarão mosto, e todas as colinas derreter-se-ão. Mudarei o destino do meu povo, Israel. Isso é lindo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra, que lhes dei, disse o Senhor Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um livro da Sagrada Escritura. Vai marcando aí. Mais um livro orado, meditado, e que gere em nós conversão, e que gere em mim e em você. Queridos, são 15 minutos. 15 minutos apenas. Amanhã nós vamos para mais um livro. E amanhã é um capítulo único. Abdias, o próximo profeta. Abdias, um único capítulo. Nós vamos meditar amanhã para vencermos então esse terceiro livro, né, esses 12 livros proféticos dos profetas menores, não em relevância, mas em tamanho de livro, né? E já vimos Joel, agora Amós. Amanhã a gente vai entrar em Abdias. Marque mais pessoas, convide, sejamos fiéis. Até o final do ano, a nossa meta é chegarmos o mais próximos possível de lermos todos os 12 profetas menores. Em seguida de Abdias vem Jonas, depois Miqueias, Abacuque, e a gente vai seguindo aí. Deus abençoe a todos. Deixe nos comentários o que você tem aprendido. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.